Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria nós estarmos aqui mais um domingo para nós louvarmos o nome do Senhor. Eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 2. E o versículo de número 3. Essa é uma passagem que, numa das orações passadas, eu tinha meditado um pouco nessa passagem, recebi a oportunidade, eu compartilhei um pouco com os irmãos. Eu quero compartilhar agora com todos os irmãos esse texto, que é muito maravilhoso. Nós estamos estudando, na verdade, nesse trimestre da Escola Bíblica, o livro de João, e houve uma aula que falou desse milagre, né, o milagre da água feita em vinho. E uma parte me chamou a atenção, é o versículo de número 3, que diz assim: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Só esse versículo. O que eu achei maravilhoso aqui, todos nós conhecemos essa passagem, esse milagre, é um milagre muito conhecido. Jesus foi convidado para um casamento com os seus discípulos na cidade de Caná, da Galileia, e no momento do casamento acabou o vinho. Isso era um grande problema, porque o vinho era a alegria da festa naqueles tempos. E aí Maria, a mãe de Jesus, ela foi até ele e disse: faltou vinho. Nós sabemos qual é a continuação da história. Jesus manda que os servos ajuntassem uma determinada quantidade de água, e ele faz o milagre de transformar toda aquela água em vinho. Mas o que eu achei interessante foi o modo como a mãe de Jesus, Maria, se dirigiu até ele. Ela disse no versículo 3, não tem vinho. Isso me chamou muita atenção, porque Maria não pediu nada a Jesus, né? Ela só disse qual era o problema: faltou o vinho, acabou o vinho. É isso que me chamou a atenção, muito maravilhoso. Maria não pediu nada, não pediu que ele fizesse um milagre, não pediu que ele comprasse vinho. Talvez ela, fazendo essa pergunta, ela esperava que talvez Jesus comprasse vinho ou mandasse os seus discípulos comprar vinho, né? Eu não sei, mas ela não pediu nada a Jesus, ela só expôs o problema. Ela disse: acabou o vinho. E isso é que me chamou a atenção. Eu meditando numa história, nesses dias houve um homem no século passado, na Inglaterra. Ele foi um grande evangelista. Depois que ele se converteu, ele fez um grande trabalho social. Enfim, ele fez vários orfanatos, e o lema dele para o trabalho missionário dele que ele realizava era baseado em um salmo em que Davi diz que Deus é o juiz de viúvas e pai dos órfãos. E me chamou a atenção, tiveram vários milagres na vida daquele homem, mas um me chamou a atenção porque ele se parece mais ou menos com essa história. Em uma determinada manhã ele acordou e não havia pão para as crianças daquele orfanato. E era, na verdade, muitas crianças. Em um determinado tempo, ele chegou a acolher ao mesmo tempo mais de 1000 crianças naqueles orfanatos. E em uma determinada manhã ele acordou e não tinha mantimento para aquelas crianças, nem para ele. Tinha acabado o pão, né? E ele, naquela mesma manhã, depois que os servos o avisaram daquele problema, ele só dobrou os joelhos na sua cama e fez uma oração bem rápida ao Senhor, que dizia assim: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Essa foi a oração daquele homem. E poucos instantes depois, ele morava na Inglaterra, é uma monarquia lá, e poucos instantes depois parou uma carroça de pães de um padeiro, né, na frente da casa daquele homem. Ele disse que ele foi entregar os pães lá no palácio da rainha, mas eles acharam que os pães estavam muito assados, tinham passado um pouco, e eles não quiseram os pães. E para não estragar aqueles pães, aquele homem deixou no orfanato, e era uma quantidade de pães que conseguiu suprir a necessidade daquele homem naquele momento. O que me chamou a atenção nessa história é que ela se parece muito com essa ocasião. Aquele homem ele não pediu nada a Deus, né? Ele só expôs o problema. Ele disse: Pai dos órfãos, falta pão. Esse é o problema que eu tenho. Maria, que também não pediu nada, ela disse: Senhor, acabou o vinho. Esse é o problema que eu tenho. A solução ficou a cargo de Jesus nesses dois casos. Isso é muito interessante.
às vezes nós não sabemos exatamente como pedir a Deus o que convém. Ele diz isso, nós não sabemos pedir o que convém, né? Nessas situações em que nós não sabemos como orar a Deus, como pedir a Ele, basta nós expormos o problema que nós temos ao Senhor, que Ele vai trazer a solução. E isso também é um exercício de confiança, porque eu só digo para o Senhor que é o meu problema, eu não peço nada, não peço para Ele fazer nada. Eu confio que de alguma forma, eu não sei como, não sei de onde, mas vai vir uma solução para o meu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a lição para nós. Às vezes nós não sabemos o que pedir, mas se nós não soubermos o que pedir, basta expor a Ele o problema, porque de uma forma ou de outra Ele vai trazer a solução para as nossas vidas, talvez de uma forma que nós nem esperamos. Talvez Maria não esperava que Jesus fizesse um milagre, né? Talvez ela esperasse que Ele comprasse vinho, enfim, pedisse para os seus discípulos comprarem vinho, mas a solução veio, né? Talvez não da forma que ela esperava, mas a solução veio. Eu quero deixar esse versículo para a meditação dos irmãos e já agradeço a minha oportunidade. Amém.